Oi, pessoal, boa noite. Vamos para mais uma live da semana. Vamos hoje modelar nossa mãe. A mentoria dessa semana foi bem interessante. Nós vamos aguardar aqui a Francilene, que é a nossa parceira. Ela está entrando, aguardando ela chamar. Oi, E aí, tudo bem? tudo. Como é que você tá? Tô bem, tô bem. Essa semana foi cheia de emoção, né? Como eu falei para É você. verdade. Cheia de emoção, é uma doideira. Eu acho que é uma limpeza, né? Vai higienizando, vai limpando, você vai colocando para fora, de alguma forma vai mexendo, Verdade. tem, né? Muitas coisas que a gente vai tomando mais consciência. E essa semana tem sido assim, coincide com a mentoria que é sobre a mãe, né? Porque o mês de maio é o mês da mãe. E a É, semana é também. Então, assim, a gente vai modelar a nossa mãe, mas eu acho importante a gente falar um pouco da mentoria dessa semana, porque a mentoria dessa semana fala do poder do perdão. E quando a gente tem o entendimento do perdão, a gente se libera tão mais facilmente e a gente entende que quando a gente se libera e quando a gente libera o outro, a gente fica leve, a gente deixa de carregar aquele peso nas costas. Porque o perdão é uma frequência. E o perdão na verdade, não é um benefício para terceiros, é um benefício para nós mesmos. E quando a gente verdade. diferencia o perdão da disciplina, fica muito mais fácil a gente perdoar. Porque o perdão é você se liberar, liberar o outro, deixar ir. Isso não tem nada a ver com você concordar com o que o outro fez ou deixar ele fazer parte da sua vida. Você só vai deixar fazer parte da sua vida quem você quer por perto. Então, o perdão, ele é para todo mundo, mas a disciplina é só para quem você quer ter por perto. Então, quando você entende isso, que quando você libera, você está fazendo bem a você, fica muito mais fácil, porque o perdão, assim como o amor, não é um sentimento, é um mandamento. E quando eu entendo que isso é um mandamento, eu tenho essa obrigação de fazer. Verdade. Eu tenho essa obrigação de fazer. E quando a gente entende o perdão, a gente tem que perdoar, ou lembrar de perdoar, todas as pessoas que tiveram autoridade sobre nós, isso vem desde a infância. Não é só pai, mãe, é professor, é patrão, é padre, pastor, enfim, pessoas que te assediaram, pessoas que te abusaram, amigos. Então, é muita gente, mas inclusive nós mesmos. E quando a gente traz esse poder do perdão, que a gente entende que quando a gente perdoa, a gente está deixando de bancar aquele presídio, porque o perdão é você bancar um presídio. Quando você perdoa, você libera aquele presídio, você deixa de bancar aquele presídio e libera aqueles presidiários para cuidar da sua própria vida. Você libera aquelas pessoas para viverem. E com isso, quando você entende isso,
você libera uma alvará de soltura. Quando você entende que se você não perdoar, você que vai carregar para si todos os sentimentos de amargura, de ressentimento, de rancor, e que tudo isso é veneno para você mesmo, pelo amor de Deus, você correndo, você quer se liberar. E o que a palavra fala sobre o perdão? Qual que é a importância do perdão? Perdoar as pessoas é uma demonstração poderosa de que as amamos. E como Deus é o Pai que nos ama, Ele quer perdoar os nossos pecados para restaurar as nossas relações com Ele. Então, assim como Deus quer que amemos o nosso próximo, da mesma maneira, nós devemos perdoá-lo. E qual que é o poder do perdão? O poder do perdão é uma oportunidade para se libertar de amarras negativas do passado e seguir adiante. Sendo assim, perdoar é uma ação libertadora que simboliza a inteligência e permite o amadurecimento de uma pessoa. Ao contrário, quem não perdoa torna-se prisioneiro da ofensa, das lembranças e de cadeias de amargura e ressentimento. Então, o perdão não é para o outro. O perdão é para o nosso próprio coração. A gente, tendo esse entendimento, a gente, com certeza, a gente fica bem mais leve quando a gente entende que o perdão é imerecido. A gente precisa perdoar justamente quem não merece. Perdoar quem merece ou quem amamos é muito fácil. Mas esse não é o exercício. Aí você pode perguntar, nossa, parece que é fácil, então parece que é perfeito. Não, meus amores, não é perfeito. Nós estamos aqui em aperfeiçoamento. E se fosse fácil, nós viríamos prontos. A ideia não é essa. A ideia é o exercício. Para a gente ter o exercício, a gente precisa das circunstâncias, das pessoas, para que a gente pratique isso. Então, a gente não tem muita opção. Se o perdão é um mandamento, se amar é um mandamento, nós somos obrigados a perdoar e a amar. Mas se eu tiver esse entendimento do que é o perdão, para a gente ressignificar o passado e seguir adiante, certamente a gente vai liberar esse alvará de soltura mais facilmente. Só que lembrando que tem que ser para nós também. Quando nós sentimos culpa, mesmo sem ter a culpa, isso é um maltrato com nós mesmos. Então a gente precisa se perdoar. E o exercício, inclusive, é a gente fazer uma lista desses prisioneiros que nós carregamos. E aí você vai na sua lembrança mais profunda desde a infância. Desde o professor, pais, irmãos, enfim, vai fazendo uma varredura. E depois que você detectar isso, você libera o perdão para cada um deles. E aí, quando você liberar esse perdão para cada um deles, você emite o alvará de soltura. E a partir daí você vai construir algo novo em um terreno limpo. E aí você ressignifica. Esse é o exercício que nós temos para essa semana. Por isso é chamado de desafio. Não tem nada fácil. E é assim que a gente cresce. E é assim que a gente se torna melhor a cada dia. A gente precisa ir conquistando isso para nós mesmos. Não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com nós mesmos. Se eu quero ser melhor, precisa começar comigo. E se eu entender que o perdão não é só de lá para cá e daqui para lá também, a gente vai entender que a gente também merece perdão. Perdão do outro, perdão de nós mesmos. Entende? E a gente precisa, para isso, ter humildade, reconhecer. Se a gente criar resistência, a gente não avança. E assim. E entrando, então, na nossa modelagem, eu vou começar aqui, então, com a minha mãe, né? Minha mãe se chama Eupídia Gomes Caires. Ela é de 2 de outubro de 1947. Ela tem 75 anos. Em outubro ela faz 76. Ela é a caçula de 3 irmãs. E
é óbvio que mesmo a gente conversando durante uma vida toda, de modo informal, a gente nunca grava exatamente como é a história da nossa mãe ou do nosso pai. Foi um desafio para mim, não vou mentir para você. Quando a gente soube que a gente teria que modelar a nossa mãe, é claro que isso já se passava na minha cabeça, que isso seria possível, como vai ser com o nosso pai, por aí vai, de imediato me mexeu muito, fiquei muito emocionada. Porque vem flashes, né? Vem flashes. Alguns a gente não pode comentar para não expor. A gente não tem essa autorização, né? Mas coisas boas mesmo. Mas, de todo modo, eu preciso dizer que me emocionei bastante. E aí, eu tive que ligar para minha mãe, para conversar com ela de modo até mais leve. Mãe, vamos brincar de perguntas e respostas? Vamos, quer ser divã? Vamos fazer aqui um divã? Vamos participar? E aí, tá bom, ela topou. E aí eu tive que perguntar a ela, né, para que ela me contasse um pouco da infância dela. E interessante, Francilene, e todos os ouvintes que estão aqui, é que ela disse que, em relação à infância mesmo dela, ela não tem muita lembrança. Não tem. Ela se lembra, assim, da rigidez dos pais, principalmente do pai, mas da infância em si, ela não lembra. E se eu fizer um comparativo com a minha infância, eu tenho vários irmãos e eu sou a caçula das meninas, porque tem 2 mais novos que eu. Eu também não lembro da minha infância. Só que, inclusive, eu preciso revelar isso porque eu questiono na minha casa. Questiono muito. Isso é uma coisa que mexe comigo. Tem sempre um álbum das famílias, né? Naquela época era um álbum revelado, né? Não é como hoje, digital e tal. Então a gente fica vendo todos os álbuns da antiguidade. E, pasme, eu sou a única dos 7 que não tem foto bebê. Então, por que eu não tenho lembrança de mim? Porque eu não me conheço. Eu não me conheço como bebê. Sabe, recém-nascido, como todos têm, toda uma história. Não tenho. E a gente até brinca, mãe, eu sou adotada. Sabe, a gente fica brincando assim, não é possível. Todos têm algo e eu não. Todos têm desde o nascimento e eu não me conheço. Nem com 1 ano, nem com 2 anos, nem com 3 anos, nem com 4 anos. Não sei, Francilene. Isso é uma coisa que mexe comigo. E aí, então, se eu fizer esse paralelo, eu também não tenho essa lembrança muito da minha infância. Eu tenho a partir já da minha pré-adolescência em diante. Mas também porque eu não me conheço. Eu não sei se isso influencia muito, mas é como se fosse um pedaço apagado, sabe? Uhum. É tipo isso. E aí, como a gente vai falar por fases, Francilene, a gente fala da adolescência e depois a gente vai seguindo assim. Então, agora, você fala da sua infância e depois volta para mim e a gente dá continuidade. Como foi, no seu caso, a infância da sua mãe, ou a história que você tem dela? Assim, quantos irmãos ela tem, a mesma coisa, e depois comparando assim com a sua infância. Uhum. Aí você traz pra gente essa informação, né? Pra gente trocar aqui. O nome dela é Joaquina, né? Inclusive, não é segredo isso, ela não gosta do nome. Não gosta do nome dela, mas é Joaquina. Muitas pessoas acham lindo esse nome, de fato mas ela não gosta muito desse nome. Ela é a 11ª de 14 irmãos. Depois dela tem mais 2 irmãos homens e uma mulher. Então ela é a 11ª, né? Ela nasceu na roça, no sertão do Piauí, na cidade
cidade chamada José de Freitas, tem um lugar onde era do pai dela. O pai dela era proprietário de terra, mas esses homens trabalhadores de roça e tudo. Então a infância dela foi basicamente na zona rural, trabalhando, foi desde pequeno, os filhos trabalharam com o pai, indo para a roça, essas coisas. Então a infância da minha mãe foi assim, na vida da roça mesmo. E ela, como das mais novas, ela não trabalhou tão duro quanto os irmãos mais velhos. Então, ela sempre nos contou histórias. As histórias da infância dela, a gente já sabe de qual, porque ela repetia. Como a nossa infância também não foi tão fácil, a gente não tinha televisão, nem entretenimento assim. Então, o nosso entretenimento na época era contar histórias, era ouvir histórias. E ela foi muito contadeira de história da infância dela, história de vida e das experiências dela de infância, de juventude. Ela casou aos 25 anos, já uma das que casou mais velha da família, porque as irmãs casaram mais jovem, e ela foi das que demorou mais se decidir pelo casamento. Ela tem isso como um orgulho, que não se casou tão cedo, viveu muito, foi muitas festas. Naquele tempo as festas era tipo de ano em ano, em algumas datas, então todas essas festas, ela lembra que o pai dela selava uns cavalos, e levava as filhas para a festa e tudo. Então ela se divertiu bastante e só resolveu casar aos 25 anos, segundo ela, porque o meu pai era mais convencido do que ela. Então ela tem orgulho disso, que curtiu muito a juventude dela nesse sentido. Então são muitas as histórias que ela nos contou e continua contando. Sempre que a gente tem um tempo junto, ela conta. Ela tinha ela tem uma devoção pelo pai dela. Então, o pai dela é o modelo de homem para qualquer homem, para o marido, para os filhos. Então, sempre que ela tem uma oportunidade, ela fala de algum fato do pai, como que o pai foi provedor, como que ele cuidou bem, apesar dele ter tido as falhas, mas ela não vê os defeitos dele, ela justifica todos os erros dele, porque ela tem uma grande devoção por ele, né? Então, a vida dela é assim, e ela teve essa juventude boa e a infância dela, apesar de ter sido, mas ela não tem grandes queixas nesse sentido. E você consegue fazer uma separação da sua infância com a dela? Com certeza. A nossa foi já num tempo mais moderno, mas foi um tempo de muita dificuldade em relações financeiras. Como ela sempre falava, o meu pai... Lá na casa do meu pai tinha muita fartura e tudo, então a gente já viveu um tempo mais de escassez, mas também foi uma infância boa, a gente brincou muito, a gente não tinha o que tem hoje de tecnologia para nos tirar, então a gente viveu de fato uma infância de brincadeiras de roda, brincadeiras no terreiro, ao luar, então, e também foi uma infância em que também eu trabalhei, porque como ela tem 11, nós somos 11 lá em casa, eu sou a quarta dos 11, então, eu sou praticamente a mais velha. Antes de mim tem uma irmã e depois veio eu e eu sou tida como praticamente a mais velha. Então, também eu tive uma infância de trabalhos e tudo. Um pouco diferente da dela. Na minha juventude, eu não fui muito de festa, essas coisas, mas por escolha também. Não gostava, assim. Não foi também por prisão, né? Ela sempre foi uma mãe que nos orientou e nos deixou um pouco livre nesse sentido. Ela orientava, mas assim, eu nunca fui. Então, a infância foi um pouco diferente da dela nesse sentido. A gente já morava na cidade, mas de contrapartida tinha uma escassez maior do que a que ela viveu. Ela foi ignorante no sentido de alfabeto, de estudo e tudo. A gente já teve a oportunidade de estudar. Já ela não. Mas se fizer um paralelo assim, foi bem mais difícil a nossa infância do que a dela, em questões financeiras, né? Mas assim, ela sempre foi essa mulher forte que levou a casa com mãos de ferro e tudo, e ela sempre nos amparou, não nos deixou, nunca, em momento algum, ela abandonou a gente, assim, diante da dificuldade, ela sempre esteve ali. Então foi uma infância difícil, mas que foi boa também, porque a presença da mãe em casa, é tudo, assim. Os filhos, eles não querem muitas coisas, eles querem a presença, né? Então, isso eu pude experimentar, que foi o que a gente teve. Então, tem grandes lembranças da nossa infância, de como era
a gente apreciava cada coisa, cada tipo de alimento que ela preparava, então tudo era muito precioso. Então eu tenho essas lembranças, não como uma mágoa, até eu já tive algumas revoltas e tudo, mas hoje eu vejo assim, como foi providencial tudo, assim, e a presença dela, de não abrir mão da missão de ser mãe, isso é um grande exemplo, assim. Então acho que por aí, né? Certo. Então, continuando, né, falando então da fase de adolescência dela, ela dizia o seguinte, que o pai dela era muito rígido. Ela não podia sair para nada, ela e as irmãs, né? Só que, como ela mesma fala, ela era mais retardada. Ela fala que a irmã mais velha era mais pimenta, aprontava mais, mas ela era meio retardada, essa é a palavra dela. Então, tipo assim, quando o pai dela ia pescar, elas iam pro matinê, né? Eu fui da época de matinê também. Aí ela falou que ia pro matinê e quem levava normalmente era uma professora. Então, ela tinha uma professora que levava às vezes para os lugares. Olha que interessante, não era nem a mãe dela, era a professora. Então, assim, o pai dela era rígido, eles não podiam sair para nada, nem ficar na calçada. Se por acaso elas ficassem assim na calçada, ou assim, ele perguntava se elas não tinham o que fazer. Então, ela fala que ela quase não fez nada, entendeu? Quando tinha que sair, era aproveitando a pesca dele, vamos dizer assim. E ela disse que foi muito criada mais pela irmã mais velha, né? Isso, mais ou menos, em torno dos 14 anos. Porque, na verdade, ela conheceu o meu pai com 17. E com 17, praticamente, ela já engravidou. Aí eu perguntei a ela como ela conheceu o meu pai. Aí ela disse que ela trabalhava na loja dele, na loja que ele trabalhava. Aí ela falou assim, ué, mãe, você conheceu ele lá? Aí depois você já ficou grávida como? Aí ela assim, lá mesmo. Ela usou os termos, né? Aí ela falou assim, não, lá mesmo ela já fazia as besteiras. Eu falei, mãe, como assim fazer as besteiras? Na loja? Aí ela, mas aonde, mãe? No chão, olha. Era muito engraçado isso. Então, ela ficou grávida e depois disso, ela, óbvio, teve que casar. De todo jeito, naquela época não tinha isso. Então, praticamente foi obrigada a casar. E você vê, né? Totalmente diferente da minha adolescência. Na minha adolescência, já fui totalmente diferente. Eu lembro bem. Eu era... eu brinquei muito. Naquela época, eu não sei se foi também com você, já que depois você foi para a cidade, a gente brincava na rua. Na rua, Francilene. Brinquei muito. E eu era assim, ó. Jogava bola de gude com os meninos, jogava embaixadinha com os meninos, joguei muita bola. Eu não sei como é que vocês chamam aí, mas a gente chama de baleada. No meio da rua, 2 grupos, e brincava de baleada, e eu era líder. Eu fazia, acontecia, e gritava, e ficava rouca, e depois eu apanhava porque eu ficava rouca. Então, eu lembro bastante. Mas eu lembro também que eu brincava muito e que eu sempre me sentia também diferente. Que eu sempre fui aquela de querer, ao mesmo tempo que eu era assim e tal, eu gostava de me isolar. Eu queria ter meus momentos para ler. Eu me sentia diferente. Então, eu sempre tive um jeito de empreender, fazia unha, fazia penteado, fazia alguma coisa para ter um dinheirinho para comprar aqueles livros que ficavam atrás na revista Avon, de autoconhecimento, de autoajuda. Eu sempre fui dessas. E sempre quis essa independência. Eu sempre me senti a diferente, a não compreendida, porque eu era, assim, inquieta. E quando eu comecei a falar da adolescência, que a minha mãe começou a falar de mim, eu falei, não, mãe, não é sobre mim, é sobre a senhora, não é sobre mim. Ela, não, mas você brincava com os meninos e não sei o quê. Eu falei, eu lembro bem, mas naquela época todo mundo era assim. Só que eu era pivetada mesmo e não sei o quê. Então você vê que é muito diferente. Eu tive essa adolescência, até considero infância,
de brincar muito, mas é claro que a gente tem, vamos dizer assim, os nossos desafios, né? Aquele negócio de se autoconhecer e não ter com quem compartilhar, ou aquela instrução, né? Muitas coisas a gente aprende fora. Eu tinha aquela sede de aprender, então eu lia, não tinha internet, mas eu buscava nos livros. Eu sempre fui assim. Então, na época, como ela mesma fala, não tinha essa liberdade, não tinha uma liberdade como a gente tem hoje. Apesar da gente, naquela época, poder brincar, entre aspas, com menos perigo, de brincar na rua. Hoje não tem isso. Uma cidade grande, por exemplo, aqui eu não vejo. Muito difícil você ver as pessoas brincarem na rua. Lá era super comum. De virar à noite, faltava luz, a gente ficava cantando, luau, tocava. Era isso. Então, eu pude viver isso muitas vezes. Então, como ela fala, a época dela era uma época diferente. Ela não saía para canto nenhum, o pai era muito rígido e tal, mas ela tinha uma boa relação com os pais. E ela falava que ela era obediente, muito obediente, muito passiva, né? Ela sempre foi assim, obediente. E depois isso, eu acho, como os nossos bloqueios acabam sendo depois tendo intimidade com o nosso propósito, isso vai mudando um pouco, né, Francilene? De repente, aquela passividade deixa de ser passividade, mas tem que ter aquele certo cuidado, igual a gente aprendeu, de dependência para independência, e o lado negativo da independência, que a gente tem que cuidar do ego. Então, muitas vezes, essa mudança tem que ter tem os dois lados. E a partir daí, como ela se casou cedo, e engravidou cedo, fez parte dessa adolescência, porque eu considero 17 anos, ainda que hoje seja comum, ainda, né? Ainda mais no caso dela, Francilene, ela conta que ela não entendia nada. Sabe, Francilene? Nada. Nem o que estava sendo feito com ela. Nada. De tudo, das relações, de nada, não entendia nada. Então, é como se ela falasse assim que fosse bobinha e tudo mais. Mas ela teve 7 filhos. Então, ela disse que não tinha esse negócio de, teoricamente, evitar. Ela não teve uma certa facilidade de tomar remédio, ela passava mal. Então, fazia, entre aspas, tabela, mas ela engravidava de 2 em 2 anos. E ela também disse que, nesse período, o meu pai não deixou ela dar aula, não deixou ela trabalhar. As irmãs dela não, as irmãs todas deram aula, são aposentadas assim. Mas minha mãe não, por quê? Meu pai alegava o seguinte, que tinha umas crianças, ela tinha que ficar com elas, e ela falava o seguinte, da mesma forma, ele não deixava ela sair para canto nenhum, até a roupa que ela vestia, ele que tinha que decidir. Então você vê que tinha um machismo forte. Então, meio que você vê que pega um pouco do pai, né? A mesma rigidez, ele deixava sair e tal. E ela falava que ele não deixava dar aula por conta de ter as crianças. Eu perguntei a ela o seguinte, mãe, qual é o seu sentimento por conta disso? Aí ela disse que tinha um sentimento de tristeza, de humilhação, de submissão. E aí, mas ela disse que depois o sentimento foi mudando para melhor. Ela foi reagindo mais, se libertando. São as palavras dela. E depois ela disse, depois eu fui ficando mais dona de mim, né? Mais equilibrado. E aí, a gente, quando faz esse paralelo, realmente foi bem diferente da minha fase, mas em compensação, a infância meio que se parece, porque da mesma forma que ela não tem lembrança, eu também não tenho. Talvez os motivos sejam outros. Mas eu achei interessante isso. Essa parte da adolescência, até ela se casar, porque eu considero ainda como adolescência e engravidar, você pode trazer para a gente agora da sua mãe, e depois a gente entra para a parte do casamento e dos filhos que elas tiveram, e a gente faz essa comparação. Porque tem muita coisa também diferente, né?
Vamos lá. Oi, verdade. meu amor, meu grande amigo Demétrio. Fica aí até o final, vai ser legal. Prazer ter sua presença aqui. Doutor Demétrio, meu instrutor. Vamos lá. Então Então, agora você faz essa parte, depois a gente então, vai desmembrando. Então, o contrário da sua mãe, que tinha o pai rígido, o meu avô, o pai dela também, era muito rígido com as irmãs mais velhas, de maneira que algumas não puderam escolher os maridos, e elas. Já minha mãe já foi mais essa parte mais dona de si, ela que escolheu o noivo, ela esperou casar com 25 anos, enquanto as outras casaram jovenzinha, com algumas com marido que não queria, porque foi escolha do pai, então ela já foi um pouco mais liberal. E, e como eu falei, casou já nessa idade, se divertiu, foi às festas que tinha na região, na época, né, na zona rural, as festas é por épocas, assim, não é todo de final de semana como na cidade, nem como atualmente. Então tinha aquelas festas nas datas do ano, final de ano, meio de ano, alguns festejos, e aí tinha aquelas festas, e ela participou, ela disse que o próprio pai levava já as mais novas nesse sentido. E ela casou aos 25 anos, hoje ela tem 73, ela é de setembro, e ao contrário da sua mãe, ela que é a machista da relação, ela tipo assim, na verdade, homem com ela não tem muita razão, né, nesse sentido, de maneira que geralmente, nós brincamos lá em casa, que geralmente nora tem problema com sogra, né? E lá em casa ela defende as noras, ela defende, ela chama a atenção dos filhos e tal, assim, ela não é daquele tipo de sogra que critica a nora porque não está cuidando bem do filho, porque não tá. É claro que ela corrige, se for preciso, ela corrige, mas na hora assim deles pisar na bola, ela sempre vai ficar do lado da nora, e então ela é nesse perfil aí. Ela sempre foi muito. Ela é justa. Né? Isso, porque se pois ela é. defender o filho mesmo errado, eu também sou a favor dela nesse ponto. Pois é, então ela é nesse sentido assim, então ela sempre foi a senhora da casa, no sentido assim, o meu pai comeu um pouco estreito na mão dela ainda hoje, tudo assim, então ela é muito senhora ela sabe muito o que quer, o que faz, toma decisões, e ela já tem 73 anos, mas ela é uma mulher, ela tá com problema de saúde meio que inexplicável agora, mas esses problemas de idosos ela não tem nenhum. Eu digo, mãe, a senhora não existe. Eu digo para ela, a senhora não existe, porque não é comum a senhora de 73 anos, ela não toma um remédio para pressão, ela não toma para diabetes, ela não toma nada, nenhum comprimido na gaveta ela não tem. E ela repudia quando alguém oferece um remédio para ela, porque ela não sente nada. Esses problemas de menopausa que todas as mulheres têm, ela não teve. É impressionante, eu digo, a senhora não existe. Ela fica de cócora, ela gosta muito de cuidar de planta, de jardim, ela muda as plantas, ela se abaixa para cavar os buracos, para mudar as plantas, ela fica de cócora nos calcanhar. Ela não adormece as pernas. Como eu, por exemplo, já não aguento mais ficar muito tempo. E ela não, ela fica. Eu digo, a senhora não existe. Ultimamente ela está acometida a um problema, mas não tem nada a ver com esses problemas de idosos, assim, que todas as pessoas nessa idade usam remédios constantes, diários ali, ela não tem esses problemas. Então, ela sempre foi muito forte fisicamente e também emocionalmente, né? Porque, imagina, ela teve 11 filhos, ela foi uma decisão dela, ela nunca quis usar anticoncepcional, ela sempre decidiu, vou ter tantos filhos quanto Deus me conceder, foi uma decisão dela. Sofreu muitas críticas dos parentes, das cunhadas, das pessoas, mas ela foi firme na decisão, e ela não era assim, não foi ninguém que disse, não, ela sempre teve essa convicção de que Deus é que cuida, e ela sempre disse que entregou todos quando nascia, Senhor, toma conta, não são meus, são teus, então ela já tinha essa consciência do porquê dos filhos e tudo, né? Teve as suas falhas, porque humanamente falando é impossível, ninguém é perfeito, e também ela não tinha estudo, ela tinha as ignorâncias no sentido de conhecimento de coisas, mas naquilo que ela
que ela pôde entregar de alma, de coisa, ela foi fazendo pela gente, principalmente essa questão da entrega a Deus, assim, de cada um que nascia, ela foi fazendo essa entrega de confiar mesmo, e ela tem uma oração que ela sempre disse que quando tinha, que ela sabia que estava grávida, ela já fazia essa entrega, Senhor, mais um, não é meu, é teu, toma conta, tu sabe que eu não sei cuidar, então ela tinha essa convicção que os filhos não eram dela, era Deus que dava e que ele que ia cuidando. E de fato, nós somos 11, e nós somos uma família sem grandes problemas, sem grandes, né? Que não dá desgosto para ela, no sentido de, às vezes, com alguns filhos que a gente percebe que as mães sofrem, porque, né? Claro que tem, de vez em quando, os problemas de um e de outro, mas nada que tire o sono dela e tudo. Ela sempre foi muito tranquila nessa questão de dormir cedo e acordar com o raio do sol, então ela sempre foi muito nesse sentido. Eu não... E não sei, em relação, já entrando, não sei se falaremos já do que nós modelamos dela, né? Eu posso começar, ou você quer falar algo mais? Você que pôde construir sua família e modelou sua mãe na questão, como você já tinha falado, dos filhos, você pode falar essa parte aí, depois eu falo a minha, que vai ser mais curta. Então, eu acho que a própria natureza já me fez um pouco o molde dela, né? Porque, segundo as pessoas, eu sou a que mais pareço com ela. Eu até me emociono. O cabelo, né? Lá todas nasceram com cabelo claro, porque meu pai tem um cabelo um pouco claro. Então, eu e o meu irmão mais velho fomos os únicos que nascemos assim, do cabelo preto. O meu cacheado, que nem o dela. E aí tem essa questão, ela era costureira também. Hoje ela só faz os vestidos dela, né? Ela faz os vestidão rodado, bonito, ela faz ainda. Passa um mês para concluir um. Mas ainda faz. Então, essa parte da costura eu aprendi muito cedo com ela já. Acho que eu sempre brinco que eu nasci sabendo costurar, porque não tem assim uma data. Quando eu já me entendi por criança ali com bonequinha, já fazia as roupas da boneca bem perfeita ali, não aquelas coisas enroladas, mas já com costura e tudo, com modelo. Então, aí depois ela foi me ensinando e era tudo muito escasso, ela tinha só uma máquina, aquelas máquinas de pedal, e era tudo muito escasso. A agulha não podia perder, não podia quebrar a agulha da máquina, porque era tudo muito difícil para comprar. Ela costurava, ela fazia uma encomenda para comprar o alimento daquele dia. Então era tudo já certo, eu vou fazer isso aqui para eu comprar isso aqui. Então a agulha não podia quebrar, não podia gastar as linhas. Então eu às vezes pegava a máquina meio escondida no princípio. Depois ela se rendeu a meu desejo aí me ensinou a cortar. Então ela tem uma arte de cortar maravilhosa e ela me ensinou, isso me favorece muito, o corte, porque o caimento da roupa ele começa todo no corte. Se você erra no corte, já era. E ela me ensinou, mesmo sem ter estudado modelagem, sem ter estudado nada, ela me ensinou uma arte perfeita de corte. Eu me orgulho dessa prática que eu tenho de cortar roupas, né? Eu realmente me gabo e eu aprendi com ela. Claro que depois eu cresci na parte da costura, sei fazer coisas hoje que ela não faz, que ela não sabe porque ela não deu continuidade, né? E ela é um pouco orgulhosa em relação a isso, no sentido de não aceitar que eu sei mais do que ela. Um dia ela revelou isso, né? Eu fiz um vestido para ela de Páscoa e a manga não ficou muito legal. E eu pedi que ela descosturasse para eu arrumar, né? E aí ela foi e recortou a manga, dizendo que eu não sabia fazer, né? Só que eu sabia que eu tinha errado. Aí depois ela disse que não, eu não aceito. Ela aprendeu comigo, ela sabe ela fazer meus vestidos, de maneira que ela é muito orgulhosa. Ela me pediu essa vez para fazer o vestido para ela e ela não pediu mais. Então ela é muito cheia de si nesse sentido que eu te falei, que ela, né? Então ela até nisso ela não admite que eu sei mais do que ela. E de fato eu sei, né? Mas aí ela revelou isso, ela não falou para mim, ela falou para outra pessoa e depois eu brinquei com ela sobre isso e tal, levei na graça, né? Porque de fato isso não me ofende, mas
Então, eu herdei isso dela, essa questão do amor pela costura, do gostar de plantas, de cuidar de plantas. Eu amo, é meu segundo hobby depois da costura, é cuidar de plantas, de jardim, plantar, cuidar de plantas medicinais, essas coisas. Eu gosto muito dessa parte natural, nessas coisas assim. Então, isso eu herdei muito dela, né? De maneira que, às vezes, algumas minhas irmãs, eu não tenho paciência com isso aí, não. Já eu tenho maior paciência de cuidar de tudo. Ah, essa questão dos filhos, não foi exatamente eu modelei ela, não, porque minha mãe teve, eu vou também ter. Foi outros critérios que eu também adotei, que eu fui ouvindo, né? E também essa consciência de que Deus é que cuida. Eu não modelei exatamente dela, mas o exemplo dela me fez confirmar também a minha decisão. Não deixa de ser uma modelagem, não sei, visto que eu pareço com ela fisicamente, herdei esse dom pela costura, de repente essa abertura à vida também, a abertura de ter os filhos também, não deixa de ser algo herdado geneticamente dela, né? Mas tem outros fatores que me fizeram tomar essa consciência também de ter sido aberta à vida. E aí dela eu modelo essa questão dos filhos em relação da responsabilidade, do estar ali, porque ela sempre, pela necessidade, ela precisou trabalhar, não trabalhar empregada, mas fazer alguns serviços fora de casa. E na época, quem ficava em casa com as crianças era eu, com os meus irmãos menores. Todos eram crianças, mas eu era, como era mais velha, eu ficava. Mas eu via que ela não fazia aquilo, ela fazia por necessidade. Hoje a mesma coisa, eu vejo também nesse sentido comigo. Se eu pudesse, eu era totalmente casa, filhos, cuidando ali, presente. De maneira que eu faço de tudo para o máximo de tempo possível que eu tiver, ficar em casa. Então, isso dela é um exemplo, assim. E o que eu no modelo dela, que né, tem alguns defeitos, né, essa questão da rigidez e tudo, porque eu herdei também dela essa força de tomar iniciativa, mas como eu tenho mais esclarecimento a respeito disso, eu procuro me policiar, eu procuro não me exceder do tomar frente no casamento e tudo. Eu olho para ela e vejo que tem alguns aspectos que não foram muito bons, e aí eu procuro modelar o contrário nesse sentido, entendeu? Porque ela foi muito mão de ferro, assim, de pegar e tomar iniciativa e dizer que foi ela que fez. Eu procuro fazer o contrário nesse sentido, apesar de que lá nós somos 5 irmãs, todas têm esse, sabe? Mas assim, a gente procura, até porque agora a gente tem mais conhecimento, a gente sabe que não vale a pena viver no embate, tudo assim. Cada um tem que assumir o papel feminino no casamento, o papel masculino. Então, tipo assim, isso eu procuro o tempo todinho modelar o contrário. Porque eu vejo como algo negativo, foi negativo, entendeu? E aí eu procuro modelar isso ao contrário dela. Mas muitas coisas ela é exemplo e força, assim. E hoje tá lá. Continua ainda. Assim, a gente olha para ela e vê. Mas tem as coisas negativas que a gente, por consciência, por conhecimento, a gente vai modelando. Eu digo a gente porque tem minhas irmãs também, mas no meu caso, às vezes, algumas coisas eu tenho modelado ao contrário, mas muitas coisas do exemplo dela, eu trago para a minha vida. Essa entrega, essa confiança, se colocar os filhos na mão de Deus, saber que é Ele que dá, que ajuda, a paciência, né? Então, isso eu vejo que eu modelei muito da minha mãe, ela é uma figura e tanto, e assim, a dona Joaquina. Até o mês, outro detalhe, até o mês, ela nasceu em setembro, eu também nasci em setembro, ela é do dia 12, eu sou do dia 25, até o mês foi muito assim, entendeu? Então tem muitas coisas. Minhas tias, elas, nossa, mas tu parece com tua mãe, as minhas tias da parte do meu pai, da parte dela, nossa, mas tu parece muito com a Joaquina, e assim, então eu acho que é a pessoa mais parecida fisicamente em alguns aspectos que eu modelei dela, né? Então acho que é isso, Deise. Certo. Falando da minha mãe, ela teve 7 filhos, né? E lá na minha casa, lá na minha cidade, embora eu more no Rio há 30 anos, eu sou de uma cidade do extremo sul da Bahia. Minha família continua lá, eu estou sempre presente, eu sempre vou. E a minha mãe, lá era comum, depois do segundo grau, que a gente chamava, né, sair para estudar.
porque a gente não tinha oportunidade ali. Se eu quisesse fazer faculdade, outros cursos, eu tinha que sair da minha cidade. Isso era comum, super normal. E aí eu perguntei à minha mãe como foi lidar com 7 filhos. E primeiro que ela falou assim, eu acho que eu dei o recado direitinho, mas você é que pode falar melhor. E aí eu perguntei para ela, tendo 7 filhos, como foi para ela lidar com essa saída, um a um, né, dos filhos, né? E ela, com maior tranquilidade, ela disse que, por necessidade, ela encarou numa boa, ela também ia, ficava às vezes com a gente lá, quer dizer, foi um a um, né? Porque como é de 2 em 2, à medida que tinha necessidade, a gente ia saindo. E ela disse que ela encarava com naturalidade, porque era uma necessidade e era algo automático. E o que eu tiro daí, Francilene, e muitas vezes eu vejo hoje em dia, com quem tem um filho ou 2 filhos, até mesmo na minha casa, como é difícil para os pais se desapegarem dessa saída dos filhos. Eu achei isso muito interessante. E para ela, foi uma coisa de boa. Então, uma coisa que eu acho interessante modelar, e que é um exercício, como a gente vem fazendo, quando a gente faz gestão de recursos dentro da nossa casa, que a gente libera as energias que estão paradas, para justamente não nos atrasar, quando a gente joga algo fora ou doa algo que a gente não usa mais, isso também é praticar desapego. Então, algo que eu posso modelar dela e que eu acho forte, porque aí se trata de filhos, é esse desapego, entre aspas, de encarar com naturalidade a saída dos filhos, porque a gente acha que isso é algo tão comum e não é, porque eu assisto isso, né? De como às vezes é difícil para um pai ou para uma mãe entender que aquele seu filhinho está tendo asas. E eu tenho assistido isso de camarote. Então, isso foi uma coisa que que eu pego muito positivamente. Você, com aquele entendimento daquela época, lidar com naturalidade com a saída dos seus filhos. E de boa, sem sofrimento. Claro que existe a saudade, mas isso é algo que você administra. Né? E aí, nessa continuidade, se eu for comparar com a minha mãe, nesse aspecto, eu não tive uma construção de uma família própria, embora a gente tenha uma base familiar muito boa. Eu não construí a minha própria família, não tenho filhos, eu não sou casada, eu nunca fui. Eu vim para estudar, eu saí de casa com 16 anos, já para estudar. Primeiro eu fui morar em Vitória, que é a capital mais próxima, depois eu vim para o Rio de Janeiro, foi onde eu fiz faculdade, e desde então eu continuo aqui. Então, foi diferente. Eu não tive essa construção de família, porque não é assim, porquê? Não existe um porquê. Não houve, mas isso não há um tempo. Ainda pode acontecer, né? Isso pode vir a acontecer. Mas até o momento eu não tenho essa construção de família. E isso é uma coisa diferente da minha mãe. Se a gente fosse pensar pela história dela, teoricamente, seria um caminho, né? Ter filho, se casar e ter sua família. Então, eu poderia dizer que, embora eu possa modelar dela o que ela carrega nessa construção, né? Como é o desapego, como lidar com cada filho com personalidades diferentes e tá ali modulando, sendo uma intercessora, porque o nosso pai também ele foi muito machista naquela época, então ela estava sempre ali modulando a situação, e isso é mãe, né? Muitas vezes, mas ela poderia concordar e tudo, mas ela estava ali na sua defesa. Então, eu tenho essa admiração muito grande. Uma coisa que foi muito dela, ela também foi, de certo modo, rígida,
E tem coisas que eu não modelaria. Por exemplo, Francilene, é muito comum fazer xixi na cama, por exemplo, até uma certa idade. E eu lembro que eu fiz xixi na cama até a adolescência. E uma coisa que lá era muito comum, e eu lembro que a gente ficava muitas vezes com as nossas tias, quando minha mãe viajava, é você ser reprimida por ter feito xixi. Isso é algo que teve uma consequência negativa. Por quê? Porque o fato de você ter castigo porque você fez xixi na cama é algo que te bloqueia de algum modo. Então, o que isso me gerava, inclusive? Medo de dormir. Porque eu pensava, meu Deus, se eu fizer xixi? O desconforto, se você for pensar, é só pra gente. Porque às vezes era frio, e aí você fez xixi, como é que você vai dormir? Tava tudo molhado. Eu não tenho nenhum problema com isso, em contar. Mas eu lembro que eu tinha esse lado negativo que me bloqueou. Porque se eu fosse para casa da minha tia e acontecesse lá, eu também tinha castigo. Mas isso era aplicado não só a mim, aos meus outros irmãos também. Então eu tenho essa memória bem forte. E eu não modelaria isso, porque eu tenho outro entendimento em relação a isso. Pelo contrário, eu acolheria, né? Você tinha que ver por que isso. Então isso era bastante rígido, eu achava isso uma rigidez, assim como também a questão de você tomar as tarefas. Muitas vezes aquela coisa muito rígida me pressionava de tal modo que me bloqueava nas tarefas. Então, quando tinha que, vou tomar suas tarefas, mesmo que eu soubesse, já me bloqueava. Então, aquela pressão me gerou certos bloqueios. E eu lembro muito que isso foi um prejuízo que eu tive que, entre aspas, correr atrás. E como a gente já aprende que o bloqueio pode ter intimidade com o nosso propósito, muitos desses bloqueios eles se tornaram meus propósitos. Mas eu faria diferente. Eu teria um outro acolhimento. Então, tá aí algo que pode ter sido questionador, vamos dizer assim, da minha parte. Uhum. E aí, continuando, hoje todo mundo, cada um mora num lugar, alguns moram lá. E eu, seguindo o caminho, eu perguntei à minha mãe qual foi o período para ela mais marcante, continuando nessa trajetória, positivamente. E ela relatou o nascimento da minha sobrinha, porque minha sobrinha, quando nasceu, ela é filha da minha irmã, que é mais velha do que eu, a do meio. Ela também engravidou cedo. Aí essa neta, ela praticamente foi criada pela minha mãe, porque a minha irmã, como eu, a gente teve que sair para estudar e tudo. Então, para ela, apesar de ter sido dessa forma, foi um momento marcante positivamente. E, em contrapartida, seguindo uma linha de raciocínio, eu perguntei um momento marcante negativamente para ela. Ela demorou para falar. Por acaso, nesse momento, meu pai estava até presente. Ela até fez essa pergunta. Filho, qual foi mesmo? Aí ele lembrou, né? Como ela pode, depois eu questionei como ela pode esquecer desse momento. Ela disse a morte do nosso irmão, porque a gente perdeu um irmão em 2018. E aí, essa foi um momento marcante na vida dela. Que ela relatou, lógico, como dolorido, como tristeza, como sofrimento, como dor, como vontade de ir lá buscar, e também uma certa culpa, né? Ela sempre, acho que deve ser coisa de mãe, vai ter uma culpa de modo, mesmo aquilo sem ter culpa, né? Mas hoje, talvez, embora ela às vezes fale de uma forma pesarosa, mas fica a saudade que é natural, né? Existe a saudade quando a gente lembra de uma forma que não nos afete tanto, e tem aquela saudade que a gente lembra das coisas boas. Ela ainda carrega um pouco do lado negativo, mas esse foi o lado negativo que ela traz.
E continuando em 2020, já na pandemia, ela trouxe também como algo que impactou e que eu modelo positivamente pela reação dela, foi o diagnóstico de um câncer. Então, ela teve esse diagnóstico de um câncer, que é um câncer na sua fase terminal, porque ele não tem cura, não pode ser feito um tratamento cirúrgico, nada disso, mas você pode ir tratando e controlando e levando a sua vida. E ela fala que de saber, foi o que ela usou, de saber que ele vai me levar. E aí, depois ela disse que tem a aceitação, mas que ela não se desesperou, nem nada, mesmo sabendo que é um tratamento demorado e tudo. Mas a gente conversando, a gente lembra que é como qualquer tratamento de uma doença crônica, como ela tinha hipertensão e tudo, é um tratamento que ela vai ter que levar e conviver. Com a vantagem, no caso dela, que apesar de ser terminal, ela tem uma vida super normal, ela tem autonomia, ela pode ter um tratamento continuado, ela não tem esse sofrimento, como a gente já viu, muitas perdas de lá para cá, né? E ela leva essa vida numa boa. Então, assim, o que eu posso modelar de um diagnóstico desse e da reação dela é você saber que você, entre aspas, carrega isso e não tem um desespero. O que não houve por parte de alguns de nós, né? E que muitas vezes ainda existe. Mas no caso dela, mentalmente, ela está muito bem. E ela já teve uma depressão. Então, o fato dela estar muito bem faz ela levar ou ter essa qualidade de vida satisfatória. Então, eu modelo isso de uma forma muito positiva, de trazer isso e trazer isso de modo que a gente também se tranquilize. Porque isso é muito importante. Se você está bem mentalmente, e a gente sabe que o mental é que domina sobre todo o nosso corpo, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, a gente sabe que a gente tem grande chance de se manter mais saudável. Então, isso é, de certo modo, positivo. E é isso. Até os dias de hoje, é o que a gente pode trazer, porque ela tem essa qualidade de vida, ela faz o tratamento numa cidade perto de Salvador, em Feira de Santana, inclusive ela está lá agora, então ela vai a cada 2 meses, toma o remédio que precisa tomar, busca o remédio que tem que buscar, faz os exames que precisam ser feitos e vai tendo esse controle. E para a gente muito... é um alívio muito grande saber que está estável, né? E não necessariamente é o que vai levá-la. Não acredito assim. E o que eu posso tirar disso, Francilene, dentro do que a gente vem aprendendo, inclusive na semana da família e também do perdão, eu posso trazer aqui para você o que eu entendi muito bem depois de estudar a palavra, de ter um entendimento do que é honrar pai e mãe. Eu posso trazer isso muito claramente para mim, que a partir do momento que eu entendi o que é honrar pai e mãe, tudo isso mudou na minha vida. Porque por mais que a gente tivesse algo lá atrás, que a gente se magoasse e tudo, entender esse perdão para mim foi muito libertador. Muito, extremamente libertador. E quando você entende que honrar pai e mãe é simplesmente aceitá-los como são, não necessariamente é a gente concordar, isso é muito, muito libertador. E quando você vai para o entendimento da palavra, de o que é exatamente o código dessa honra, é você entender que isso te dá prosperidade e longevidade. Porque honrar pai e mãe aumenta os seus dias e a sua prosperidade na terra. Quando você entende isso, nossa senhora, tira um peso tão grande da gente e você entender que a recompensa da honra é muito bonito,
mas a consequência da desonra é muito maior. Então, a desonra, por outro lado, você perde em longevidade e prosperidade. Você deixa de acessar frequência que você já acessou. Então, honrar pai e mãe é exatamente isso. É você entender que você aceita os seus pais como eles são, que você tem como benefício a prosperidade e a longevidade. E para Deus, o que é mãe? Para Deus, mãe é mais que uma nutridora da natureza. Ela é a guardiã, ela é apontada pelos céus para seus filhos. E o amor de Deus por nós, ele é comparado com o amor de mãe pelo filho, e isso está em Isaías 49:15. Então, ela aconselha, ela dá carinho, ela se preocupa com o bem-estar dos seus filhos. Então, eu trago esse convite, né, com esse entendimento que a gente tem do perdão, que a gente entender que o perdão é justamente derrubar os presídios que você banca, é você liberar as pessoas, é você colocar os presidiários para trabalhar a sua própria vida, é você emitir esse alvará de soltura, você também se liberta, é você dar esse alvará de soltura para você mesmo. E você entender o que é honrar pai e mãe e fazer uma reflexão sobre isso e ressignificar tudo isso, porque a gente vê que muitos pais se vão ainda quando você não teve entendimento do perdão, não entendeu o que é honrar pai e mãe. E isso, você pode carregar um peso muito grande depois que isso, entre aspas, for tarde demais. Então, eu tenho essa oportunidade com o meu coração de poder honrá-los ainda em vida e de perdoá-los, sobretudo, ainda em vida. Eu tenho isso muito libertador para mim. E é essa mensagem que eu quero deixar sobre o perdão e sobre honrar pai e mãe. E aí, eu deixo agora a palavra para você, Francilene. Oi. Então, a minha irmã disse que está aqui pelo Insta de outra pessoa, do Jean. Acabou de entrar. Falei para ela que eu ia modelar minha mãe e ela acho que correu até conseguir. Eu já falei, Maria, do que eu modelei da mãe, tu perdeu, mas eu vou finalizando aqui. Uma das coisas desde que você falou sobre essa questão do desapego. Minha mãe também sempre foi muito assim, fez com que a gente se tornasse independente, né? Muito cedo. A gente criou pessoas independentes. Ela nunca foi aquela mãe de pegar no pé, de controlar. Ela deixou a gente muito livre. Ela orientou e deixou a gente muito livre. Ela nunca foi assim. Pelo menos no meu caso, eu não vi ela como essa pessoa que controla, que vem dizer como que tem que fazer, educar o filho aqui e ali. Não, ela sempre foi muito desapegada. E eu vejo isso. Eu também modelei isso. Meus filhos, assim, são bem independentes. Desde pequena, não sou aquela mãe babona que fica parando, caiu, eu vou lá, limpo a poeira. Não, eu crio eles não pelo fato de eu ter 8, mas é porque já é algo assim de mim mesma. Eu não tenho esse apego de estar controlando, de estar vendo ali, fazendo as coisas. Não, eu faço com que eles se tornem bem independentes e, de fato, eles são, assim. Eles já sabem que a mãe que eles têm, eu sou cuidadosa, sou atenciosa, estou ali, mas eu não sou dessas que fica parando. E se for preciso eles sair, eles alçar voo, eu estou aqui para dizer, vai com Deus e tudo. Então, isso também dela eu modelei, porque eu vejo isso como algo bom. Ela está sempre ali disposta quando a gente precisa, mas ela não é de se intrometer, de ficar dando palpites nisso e naquilo, né? E sempre que ela dá um palpite, a gente diz assim, ô mãe, fique tranquila. E ela aceita, assim, ela não é de brigar, de se meter. Então, eu vejo isso também muito, muito forte nela, e eu modelei essa questão dessa independência, de não estar apegada aos filhos, né? Tenho esse mesmo pensamento dela, assim, sabe? E então é isso, Deise. Se a gente for falar, nós vamos ficar 2 horas aqui, porque tem muitas coisas ainda dela que eu poderia falar, que eu não falei, mas eu acho que a gente deixa para a próxima,
porque, né, sempre vai ter coisa para a gente modelar elas. Sim, E a minha irmã quer que eu fale de novo, mas não dá mais tempo. não, mas Depois eu aí, falo para ela pessoalmente. ela vai poder assistir, porque quando a gente baixar o vídeo, a gente vai postar, ela pode assistir. É verdade, ela pode assistir, Maria, tu pode assistir. A Deise vai baixar e vou botar lá no YouTube. Ela vai botar no YouTube, e aí tu pode. Isso, Eu te mando o link e tu assiste. Tá bom? aí, Então, eu. vai ter oportunidade. Uhum. Então, acho que é isso. É liberar perdão para a mãe, liberar perdão. É o tempo de liberar perdão para a mãe, porque o Dia das Mães, em muitos casos, a gente poderia até dizer que é o dia da mentira para alguns filhos, que passam o tempo todinho desgostando as mães ou julgando elas, porque e no Dia das Mães tá ali e dá o presente, mas elas não querem o presente. Pelo menos a minha mãe, ela não gosta de presente, ela quer saber se nós estamos bem e tudo, né? E assim. Então, que você possa, nesse dia, ressignificar o que sua mãe fez, que não te agradou, aquilo que você não aceitou que ela fez, por que ela fez. Ela teve os motivos, ela saiba que ela deu o melhor. Ela deu o melhor que ela podia dar, foi o que ela deu. Em relação à minha mãe, eu tenho curado tudo assim também, sabe? E mesmo as coisas dela que eu não concordo, mas assim, é o jeito dela, ela tem o lado bom, as coisas boas, entendeu? E assim, tudo em mim em relação a ela está ressignificado. E que você possa também ressignificar tudo aquilo que sua mãe fez, que não foi do seu agrado. E que nesse Dia das Mães possa ser um dia diferente, né? E assim, a minha irmã está dizendo que nós poderíamos passar a semana toda fazendo live sobre mães. É interessante, né? Eu penso em fazer mais algumas aí. É interessante, vamos pensar nessa possibilidade. Pois é. Então, Deise, da minha parte, eu acho que eu encerro aqui, né? E agradeço mais uma vez pela parceria. Espero que na quinta-feira nós estejamos juntas de novo. E quem sabe um dia modelar nossos pais também, né? Que são figuras importantíssimas, que também se doaram a ponto de nos criar e tudo da forma deles, mas também são pessoas importantíssimas. É uma figura muito precisa de ser modelada, né? Então, a todos, eu quero mandar um beijo para minha mãe Joaquina, eu sei que ela não está assistindo, eu até entrei em contato com meu irmão para saber se ele estava em casa, para poder ligar, mas aí ele já me respondeu depois, né? E aí, de repente, eu vou pedir para ela assistir também. Um beijo para ela. Beleza. Eu vou mandar o link assim que eu baixar, aí eu vou postar e mando para você. Com certeza a gente deve modelar, e eu acho, modelar os pais, acho que vai ser, como foi no Dia das Mães, eu acredito que deva ser no Dia dos Pais, eu tenho isso para mim. Até lá vai dando tempo de eu colher informações com meu pai, que a coisa é mais baixa. Enquanto isso, eu vou tendo a oportunidade de ser mãe através dos meus sobrinhos, que são muitos, tenho mais de 20. Então, eu sou madrinha de uma. Então, eu tenho também um grande prazer de poder ser essa pessoa acolhedora das pessoas que me buscam, né, que chegam até mim. Então, sobrinhos não faltam. Enquanto isso, eu vou ensaiando dessa forma. E para o Dia das Mães, eu quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, em especial a minha, né, que de fato é especial. E lembrar todos vocês do perdão, que ele é imerecido, que o perdão é uma frequência, mas que o perdão nos libera e libera também o outro, mas sobretudo é um benefício para nós mesmos. E honrar pai e mãe, entendendo que honrar pai e mãe é aceitá-los como são. E dizer que o código da honra é nos dar prosperidade e longevidade na Terra. Se entender isso, tudo vai ficar mais fácil. Então, eu desejo a todos vocês também um bom Dia das Mães. A você também, Francilene, que é mãe aí de 8, né? Parece que você falou. É filho pra caramba também. Sim. Parabéns. Eu digo que 4 meninas e 4 meninos. Aí as pessoas se encarregam de fazer a soma. Isso aí. Então, parabéns a todas vocês e que o Dia das Mães seja realmente uma presença,
né? E um beijo a todos vocês. Agradeço a participação de todos. Entraram pessoas importantes hoje também. Que bom que isso vai crescendo dessa forma. E a gente vai plantando a nossa sementinha, né, Francilene? Eu acho que isso que vale. Hoje foi uma modelagem muito importante, muito emocionante. E para mim foi uma das melhores. Muito obrigada mesmo a todos. Um grande beijo para você, Francilene. Tá, minha irmã disse que falou desse tema ontem e chamou a amiga, né, para assistir e vai passar para ela a gravação. Então, obrigada, Maria, por ter entrado, pela participação. Eu te apresento a minha amiga Deise, que tu já conhece, já viu outras vezes. E, pois é isso aí, Deise. Meu nome é falado. Fala para sua irmã me seguir, que aí ela vai pelos stories, ela pega o link também. Eu vou mandar para você, mas é bom a gente ter mais seguidores. É verdade. Tá bom? Pois, tudo de bom, feliz Dia das Mães para sua mãe, para todas as mães. E que Deus nos proteja, nos abençoe. Amém. Todos os dias. Um beijo grande. Tchau. Tchau. Tchau.